Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Estamos aqui para mais um dia do nosso retiro quaresmal, para encontrarmos o amor de Deus, encontrarmos também o caminho da nossa própria conversão. Convido a você para mergulhar comigo hoje numa breve meditação sobre a virtude da humildade. Essa virtude que é a base de todas as virtudes, o alicerce onde se constrói o edifício espiritual. Vamos lá então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrimos então na página 10 do nosso livrinho para rezarmos as orações preparatórias de cada dia, a invocação do Espírito Santo e o ato de contrição. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então, no dia de hoje, é dia de meditarmos sobre a humildade. E o título da meditação de hoje é muito sugestivo. A humildade é a verdade sobre nós mesmos. Você já tinha ouvido falar disso? É uma frase da nossa querida Santa Teresa de Ávila. Ela fala que a humildade é andar na verdade. E muitos de nós nunca tínhamos pensado nisso. Eu confesso para você que eu não tinha pensado nessa frase até encontrá-la numa formação que me foi dada quando eu entrei aqui no Instituto. Eu conhecia muito pouco de Santa Teresa de Ávila até entrar para fazer experiência aqui no nosso Instituto. E foi interessante que pela primeira vez que eu ouvi essa formação, que me falaram que humildade era andar na verdade, que a humildade é a verdade, isso me chocou um pouco, porque para mim a humildade era a pessoa bater no peito e sempre se acusar. Claro, isso é a primeira coisa e o começo da gente conseguir a humildade. Só que a humildade sendo a verdade tem uma dupla face. Vamos ver se a gente consegue tocar esse mistério para entender o que Nosso Senhor quer de nós. Quando a gente vê, por exemplo, o publicano que estava lá no templo e batia no peito, tende piedade de mim porque sou um pecador. Ele estava fazendo um ato de humildade claro, porque ele estava reconhecendo que ele é pecador. O que nós temos de nós? De nós próprios mesmos. O que nós temos que é nosso e unicamente nosso é o nosso pecado. Aquilo que fizemos deliberadamente, que escolhemos nos afastar da graça de Deus, do bem, da vontade de Deus e escolhemos a nós próprios, a nossa própria vontade. E escolhemos o pecado. Isso é aquilo que temos de nós próprios. Nisso, é claro, se manifesta a primeira parte da humildade, que é a verdade de reconhecermos quem nós somos. Mas a segunda parte da humildade é reconhecermos que aquilo que temos de bom, aquilo que fazemos de especial, é graça de Deus. Vamos pensar, o que você sabe fazer de bom? Você pensou agora assim, tem gente que fala que eu sou uma boa cozinheira. Aí você pensou também, as pessoas dizem que eu sou um bom cantor, que eu gosto de cantar. Outros falam, eu sou simpática, sou simpático. Eu sou trabalhador, eu sou muito dedicado, sou organizado. Bom, você falou de algumas virtudes. Pense aí qual é a virtude que as pessoas às vezes comentam que você tem. Pronto. Você pensou? Então, essa virtude é graça de Deus. A gente só consegue fazer alguma coisa verdadeiramente boa e capaz de engrandecer e de fazer o mundo mais feliz e mais elevado se Deus nos dá a graça para tanto.
Então, a segunda face da humildade, a primeira é reconhecermos que somos pecadores, somos fracos e a cada dia ofendemos a Deus com a nossa ingratidão, com a nossa falta de amor e com os nossos pecados propriamente ditos. Mas a segunda face da humildade é reconhecermos que Deus faz a obra dele em nós, que o nosso trabalho é não atrapalhar a obra de Deus. Santa Teresinha tantas vezes insistia isso para suas filhas espirituais. Certa vez ela disse: tudo é graça. Olha o que ela está dizendo, não está dizendo que tudo é de graça, não. O que ela está dizendo é que tudo é graça. Tudo é dom de Deus. Tudo é manifestação da obra salvadora e misericordiosa de Deus. Quando a gente anda na humildade, a gente é capaz de colocar os nossos defeitos para trás e tirar os defeitos dos outros que estão na frente da gente. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. O orgulhoso é aquela pessoa que tem sempre atrás de si os seus próprios defeitos e diante de si os defeitos dos outros. Então ele sempre está a comentar, a pregoar os defeitos dos outros e os seus próprios defeitos ele deixa para trás escondidinho e não o vê. Já o humilde é aquele que diante de si tem os seus próprios defeitos e atrás de si os defeitos dos outros. Como ele está sempre diante de si, olhando os seus próprios defeitos, ele não se lembra dos defeitos dos outros. Ou até quando ele vê um defeito claro diante de si, ele fala: não, mas esse defeito não é maior do que o meu defeito naquela área. Quando o humilde vê alguma pessoa fazendo um pecado, fazendo alguma coisa errada, o humilde automaticamente se lembra de que ele também, embora não possa fazer aquilo, ele faz outras coisas que ofendem a Deus. E assim ele se conserva na sua humildade. Dizem os santos, os doutores da igreja, que a humildade é como o alicerce, a base da casa. Tem gente que diz que a maior das virtudes é a humildade. Tem gente que diz que a maior das virtudes é a caridade. E eu diria que as duas são as duas maiores virtudes. Se a casa é o edifício espiritual da nossa santidade, o alicerce, a base, onde tudo se assenta, é a humildade. E o telhado, que coroa toda a casa, é a caridade. Se temos humildade, podemos preparar a construção das outras virtudes, lembrando que o ápice, o coroar das virtudes é a caridade. De São Paulo na sua carta aos Coríntios: se não tivesse amor, eu nada teria. Se eu não tiver amor, eu não terei nada. Mas para chegar a ter o amor que São Paulo teve muita, muita, muita humildade. Se você tem dúvida, abra lá a carta aos Gálatas. Se você tem dúvida, abra lá a carta aos Filipenses e veja como esse grande evangelizador, o apóstolo das gentes, era um homem de uma humildade a toda prova. Vamos então pedir essa graça a Deus hoje, de sermos humildes. Comece pelo primeiro passo. Reconheça que você é pecador. Veja esse vídeo e quando acabar esse vídeo, desligue o seu celular, o seu computador, pare um instante, diante da sua casa ou talvez no seu local de trabalho. Você vê esse vídeo onde? No carro, será? Eu ouvi gente falando que via esse vídeo no carro, né? Uma pessoa me falou: irmão, eu gosto de ver os vídeos do Instituto Hesed quando eu estou andando de carro. Eu falei: vê? Ela: não. Eu ouço, eu não vejo, para não colocar um acidente. Bom, não importa onde você veja ou ouça o vídeo. O importante é quando você acabar hoje, você para e diante de uma imagem de Jesus misericordioso ou diante de um crucifixo, para e pensa nos seus pecados. Você vai ver que se você tem um pouquinho de orgulho misturado com a sua humildade, você vai se lembrar também dos pecados dos outros. Às vezes acontece quando a gente vai fazer o exame de consciência. Lembre somente dos seus pecados. Não são os pecados do seu marido, não são os pecados do seu chefe, do seu filho, do seu colega de escola, não. São os seus mesmo. Faça esse exame de consciência e veja quantas coisas você faz que merecem a misericórdia de Deus. Lembra que você é fraco e precisa da misericórdia de Deus. E depois, no outro lado da folha, escreva as virtudes que as pessoas falam que você tem. Não a que você acha, mas as pessoas falam que você tem. E do lado dessa virtude,
escreva no mesmo papelzinho. Olha que é uma tarefa para você fazer. Escreva no mesmo papelzinho. Isso é dom de Deus. Pronto, as pessoas falam que você tem a graça de ajudar os outros. Escreva do lado. Isso é dom de Deus. Se as pessoas dizem que você é generoso, isso é dom de Deus. Se as pessoas dizem que você é capaz de perdoar, escreva do lado. Isso é dom de Deus. Você vai ver quantas coisas boas você tem que são dons de Deus. E quantas coisas erradas que você faz que são suas próprias atitudes. Depois, aproveite e busque um sacerdote para se confessar. Faça uma confissão bem feita. Pegue esse papelzinho que você escreveu, os seus pecados e as graças de Deus, que são aquelas que você recebe como elogio. Coloque fogo nele e lembre que a humildade é a sua verdade. Reconhecer os seus pecados e reconhecer as obras maravilhosas que Deus faz em você. Vamos agora então encerrar com o nosso propósito desse dia de hoje. Repetir várias vezes: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Me lembrei agora da minha vozinha. Minha avó, que partiu há alguns anos atrás, ela rezava sempre o terço conosco, né? E eu confesso que muitas vezes eu cochilava no colo dela enquanto ela rezava o terço, que eu sempre tive muito sono ao rezar o Santo Rosário. Mas sempre a minha avó, ao acabar cada mistério do Santo Terço, ela rezava essa jaculatória. E eu perguntava para a avó: vó, mas por que essa oração sempre tem que rezar depois de cada mistério? Ela falava assim: não é obrigatória, meu filho, mas eu rezo porque eu preciso ser humilde e que eu quero que o meu coração seja parecido com o coração de Jesus. Eu faço um convite para você então. Já fiz outro convite, hein? Estou dando muita tarefa de casa hoje, né? A primeira delas é aquela: escrever os seus pecados, depois escrever as suas virtudes e colocar: isso é dom, isso é graça de Deus. A segunda tarefa é você repetir ao longo do dia e, quem sabe, rezar um terço com essa jaculatória, repetindo 50 vezes: Jesus manso e humilde de coração. Pode ser? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Quem sabe assim a gente alcança essa graça da santa humildade. E você vai ser um grande santo. Eu creio nisso. E peço que você reze por mim também para que eu seja santo, como eu puder ser. A ladainha da humildade pede muito isso. E aqui embaixo você vai ter um link para essa ladainha. Se você quiser rezá-la, você vai ver que é uma ladainha muito bela, que a gente tem no nosso livrinho de orações do nosso instituto. A gente reza e por muitos anos eu rezei ela todo dia. Parei de rezar, mas agora, gravando esse vídeo, eu senti que eu tenho que começar a rezar de novo. Pois então, vamos caminhar juntos nessa oração? Rezamos então a oração final. Ó Jesus, que amais as almas humildes e que escolhestes a Virgem Maria, a mais humilde das criaturas, para ser vossa mãe e nossa. Peço-te, meu Senhor, que caminhando juntamente com ela, possa te ser agradável na prática da humildade, em todos os acontecimentos de minha vida. Amém. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar para as pessoas que você quer que cresçam na humildade. Se inscreva no nosso canal. Sempre quando você se inscrever e marcar as notificações, cada novo vídeo vai tocar o sininho lá no seu celular, o sininho no seu computador, e você vai poder ver o novo vídeo e rezar junto conosco. Deus abençoe e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.